Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. E o tema escolhido é um tema nostálgico, na verdade, pessoal. Estou trazendo para vocês uma análise geral de uma das séries que eu mais gostava dos anos 2000, mas só tive agora a oportunidade de ver, que é Malcolm in the Middle. Por que eu estou fazendo essa análise? Primeiramente porque eu gosto muito do Malcolm, da série que eu assistia desde os anos 2000. É uma série assim, que foi muito marcante. E também eu estou fazendo pelo motivo que dia 10 vai ter um revival de abril, né? Na Disney Plus, mostrando o retorno dos personagens, tirando o Dewey. Por que o Eric Sullivan não quis fazer, pessoal? Porque como ele estava já focado na carreira dele, nos estudos, e que acho que é de Harvard, se não me engano, ele decidiu manter o foco lá e não quis fazer o revival. Tanto que de todos os personagens do Malcolm, apenas ele não estará no revival. Mas vamos lá, para aqueles que não conhecem, Malcolm tem uma nota muito boa no IMDb, 8.2 de 10. Ela tem 7 temporadas e 151 episódios, tá, pessoal? Mas vamos lá. Eu descobri aqui, pessoal, tem as 7 temporadas do Malcolm, ganhou 7 Prime Emmy, pessoal, e teve 46 vitórias em 120 indicações. E outra coisa que eu vou ressaltar aqui, pessoal, é que eu sempre vi o Bryan Cranston, que é o futuro Walter White, depois que ele saiu do Malcolm in the Middle, que ele faria sucesso. Por quê? Porque ele sempre se destacou mais que todos lá. Tudo bem, eles são muito bons outros atores, mas o Bryan Cranston sempre estava um passo à frente de todos. Tanto que ele mesmo confessou que ele gostava muito do Malcolm. Bom, a série é criada por Tim Wood Boomer, que mostra a história do Malcolm, que é o irmão, que eu diria, do meio, onde que tem o Reese, o Francis e o Dewey, pessoal. O Francis, ele, por ser uma pessoa muito disciplinada, ele foi mandado para a escola militar. Só que nem escola militar deu jeito no Francis, tanto que ele consegue até a maioridade e consegue fugir para o Alasca. Só que o grande problema é que quando ele foge para o Alasca, pessoal, ele acaba trabalhando num restaurante de uma mulher que só explora ele junto com o amigo dele. Só que a sorte dele está por mudar. Porque o Francis, depois ele acaba conhecendo a Piana, que acaba se tornando a esposa dele e grande amor da vida dele. Só que o Francis nunca parou em nenhum lugar, que como eu disse, ele é uma pessoa muito disciplinada e até mesmo ele não gosta muito de trabalhar. Enquanto isso, a gente vai vendo que o Malcolm vai sendo considerado o gênio da família. Ele entra numa escola de crianças especiais, onde que ele começa a se destacar mais que todos e ele é o verdadeiro futuro da família. Enquanto isso, a gente vai vendo que o Reese é uma pessoa que é considerada completamente tapada, que não quer nada com a vida, que ele só adora causar e trazer problemas, tanto que a maior coisa que ele sabe fazer é causar problemas, só é ser preso, é fazer um monte de besteira. E as maiores criatividades, além do Francis com o Reese, são as piores, que eles conseguem causar mais problemas. E também tem o Dewey, pessoal. O Dewey, como ele é o mais novo, ele é o mais zoado por todos. Tanto que ele tem que fazer tudo que o Reese pede, senão ele acaba apanhando. Ou coisas piores, né? Já que ele é o caçula lá, ele só se ferra. Enquanto a gente vai vendo que o pai dele, o Hal, trabalha num escritório, nem mostra direito o trabalho dele. E ele tem um grande problema, pessoal. Ele e a mulher dele, a Luz, que é a mãe dos meninos, são viciados em sexo. Tanto que não é à toa que eles já têm 4 filhos. Mas a situação está para piorar. Por quê? Porque com o passar dos anos, conforme as coisas vão andando, como eu disse, o Francis casou com a Piana, só que ele não consegue manter um emprego fixo. Até que ele tem uma sorte que ele está viajando, ele acaba encontrando um dono de um rancho, tal do Otto, pessoal. Esse Otto leva ele para o rancho junto com a Piana e ele começa a mostrar que ele não é aquela pessoa que os pais dele acham. E também tem um outro grande problema. A mãe da Luz, ela é completamente narcisista e louca, pessoal. Tanto que até o Francis odeia ela, ninguém gosta dela porque ela é uma pessoa muito ruim. E também tem a família do Hal, onde que ela é uma família milionária. Só que a família dele odeia a Luz, pessoal. Eles nunca aceitaram porque ela não é rica. E eles não acham que ela é necessária para a vida dele. Graças a esse embate, tem então um episódio focado apenas nisso, que ele vai visitar a família dele. Tanto que no final, depois que excluem a Luz da foto, os filhos decidem se vingar
da pior forma possível, né? Como eu já disse, eles juntos, reunindo Francis, Reese, o Malcolm e o Dewey, são impossíveis, pessoal. Ninguém consegue pará-los. E aí a história vai se desenvolvendo, até que a gente vai vendo que, anos depois, a gente descobre que a Lucy está grávida de novo, pessoal. Sim, ela vai ter o 5º filho dela, que vai ser o Jamie, que é um menininho. Ele aparece mais na 6ª e 7ª temporada, onde que o Dewey começa a tirar proveito, fazendo com que o menino faça tudo o que ele quer. Tanto que até o Reese fica revoltado uma hora e fala, mano, o que você fez? Eu vou tirar você da sua punição e vou deixar ele como meu escravo, então. Só que o Reese não sabe ser calmo, ainda mais que o Reese é louco de pedra. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o Malcolm conseguiu chifrar o irmão dele com a namorada dele, e aí ele se revoltou e foi parar no exército americano, pessoal. Acabou indo até para a Parália, tanto que a mãe dele depois vai resgatar. Só que, como eu disse, o Reese não tem jeito. Até que a gente descobre que o Reese realmente tem um talento. Qual é o talento do Reese, pessoal? Não é fazer arte, não é destruir as coisas. Ele é muito bom cozinheiro, pessoal. Ele é um ótimo chefe. E como descobriram que o Reese é tão bom? Os pais dele, de tanto criar castigo para ele, viu que nada dava certo. Não adiantava nada. Até que eles decidiram fazer como se fosse uma punição, um curso de culinária. E por incrível que pareça, ele era o melhor cozinheiro. Ele tinha um talento nato. Tanto que tem uns episódios que quando que ele vai cozinhar, o pai dele faz de tudo e dá dinheiro para ele. E até ajuda ele a cozinhar, porque a comida dele é impecável, pessoal. Então ele é um ótimo chefe. Uma coisa que a gente nunca imaginava. E aí o Francis, como ele tinha aquele emprego no rancho com a Piana, ele acaba misteriosamente saindo desse emprego com a justificativa que ele começou a depositar uma grana no lugar errado e ele acabou sendo demitido. E aí o Francis literalmente desistiu de ter qualquer emprego. Ele aluga um apartamento tosco lá no lugar e aí vai ficando nesse termo, até que o Dewey vai visitar ele lá e fala, mano, dá um jeito na sua vida, cara. Como que você consegue viver dessa forma? Eu pensei que ia vir aqui e a gente ia se divertir, mas você é verdadeiro falido. E aí ele fala para ele procurar um emprego. E aí o Francis, por incrível que pareça, escuta o irmão dele, ia procurar um emprego, até que chega um amigo dele lá, que era de uma banda de rock, e fala para ele ser empresário, ele aceita. Enquanto isso, a gente vai vendo que o Malcolm, mesmo gostando de várias meninas, ele nunca se dava certo com ninguém, né? Principalmente que a única que eu acho que muita gente eu vi falando também que podia ter ficado com o Malcolm é a Cynthia, pessoal. Quem é a Cynthia? Ela que era a menininha nerd que sempre defendeu ele, escola especial, tanto que ela até uma hora beijou ele lá para ele não ser considerado machista, essas coisas, que ele foi zoado. Para variar, né? Cada episódio a gente vê uma situação diferente. E aí a gente vai vendo que com o passar do tempo, o Malcolm fica indeciso para qual faculdade ele vai, né, pessoal? Principalmente que ele tem um leque enorme de faculdade. Só que tem um grande problema. A família dele não tem dinheiro para pagar a faculdade que ele quer. E mesmo ele trabalhando no mesmo mercado que a mãe dele, pessoal, ele não consegue dinheiro suficiente. E ele decide ir apenas para Harvard. Só que como ele vai pagar uma faculdade tão cara se a família dele não tem dinheiro? Até que ele decide fazer o que, pessoal? Ele decide trabalhar como zelador em Harvard para ele pagar a faculdade dele. Por quê? Porque a mãe dele falou que ele teria capacidade de ser até o presidente dos Estados Unidos se ele quisesse. Só que como que é uma coisa que ele tem que vir por baixo, ele começa a trabalhar como zelador. Ele podia conseguir realmente um emprego e subir mais rápido na carreira, mas como que a família dele gosta das coisas difíceis, a gente vê que ele decide fazer dessa forma. E tem uma outra coisa importante que eu esqueci de falar. O Dewey, como muitos acham que ele é besta, que ele é uma criancinha boba, ele é o segundo mais inteligente da família. Tanto que ele decide de ficar na turma de desobediência das pessoas mais problemáticas, porque ele gosta de ajudá-los, pessoal. Mas ele tem um talento nato de tocar piano, órgão, essas coisas. Ele é muito bom músico, o que é um talento nato dele, onde os outros ninguém tem, né? Tem um episódio muito engraçado do Malcolm, que ele compra uma guitarra e não consegue tocar nada. Enquanto isso, a gente vê que o Dewey consegue fazer várias coisas que nenhum deles consegue, nem o Malcolm consegue.
Então é muito legal isso, que a gente vê que ele também é uma criança super dotada, só que, como que eu disse, ele gosta dessas crianças indisciplinadas e ele decide ficar com elas para ajudá-las, porque ele tem um coração muito bom. Mas na realidade ele não precisava, ele podia ser tão talentoso quanto o Malcolm, mas ele preferiu ser dessa forma, principalmente para ele não ser zoado, né? Que já como o Malcolm é da turma dos nerds lá, ele adora ser zoado por todo mundo e assim ele seria menos zoado. Então essa é a opção que ele tira. Enquanto isso, a gente vê também que o Reese decide fazer o que, pessoal? Olha a ideia do Reese. A gente pensa que ele vai acabar como um cozinheiro, mas não. Ele decide, primeiro, sabotar o zelador, porque ela tem um monte de benefício. E o Reese se aproveitou, e com a ajuda da avó dele, que é uma doida pirata do caramba, a mãe da Luz, a Aida, ele conseguiu fazer com que ele trabalhasse como zelador na escola, pessoal. E morasse, sabe com quem? Com o Craig, pessoal. Quem é o Craig? Craig é uma pessoa que trabalha com a mãe dele, que ele sempre foi apaixonado pela Luz, pessoal. Ele até fala uma época lá que ele foi apaixonado, só que ela fala que não pode ter sentimento por ele, porque ela ama o Hal e nunca ficaria com ele. E ele, mesmo assim, continuou gostando dela, ele fazia festa de aniversário e sempre gostou dela. E aí, no final a gente vê que o Reese decide morar com o Craig, para ele sair de casa, e ficar com ele trabalhando de zelador. E a gente fala aqui que acontece com o Dewey, pessoal. Ele decide ficar com o Jamie, mas continua aprontando para variar. Ainda mais que a gente descobre no último episódio que eles fizeram a maior sacanagem de todas com a mãe. Que foi o que, pessoal? Quando eles eram crianças e eles estavam tirando notas ruins, eles fizeram com que a mãe deles achasse que ela tinha câncer, pessoal. E esse era um segredo trancado às 3 chaves, porque cada um deles tinha a chave do cadeado. Só que o Dewey decidiu não queimar esse raio-x. E aí ele deixou ele como próprio, porque eles adoram causar problema. E acabou dessa forma. Com o menininho, o Jamie, aprontando, para variar, que agora só tem os dois na casa. Só que tem uma grande surpresa antes de terminar a série. Os pais dele, como que adoram fazer sexo o tempo inteiro, não estão nem aí. Eles descobriram que eles vão ter mais um filho, pessoal. Sim, ela está grávida de novo, a Luz. E a série termina dessa forma, onde que a gente vê o Malcolm como zelador. Francis finalmente conseguiu um emprego das 9 às 5, que nem o pai, e seguiu os passos dele. Só que ele não conta para a mãe porque ele não quer que ela saiba das coisas da vida dele, né? Então o Francis sempre foi louco de pedra, né? A gente vê o Reese morando com o Craig trabalhando de zelador, o Dewey na casa junto com o Jamie aprontando, e ainda vai ter mais um irmãozinho ou irmãzinha, né? Que não foi revelado ainda. O que será, e termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, na minha opinião, dos 151 episódios, eu garanto para vocês que deve ter uns 130 que são muito bons e uns 20 e poucos que realmente só quiseram encher de linguiça para manter a série, que é normal para uma série de 7 temporadas. E já vou dar uma ressalva para aqueles que gostam de coisas dubladas. A Disney Plus deu a maior gafe. Por quê, pessoal? Porque as 6 temporadas do Malcolm estão dubladas. A 7ª está apenas legendada. Ou seja, como vai ter o revival e eles já anunciaram que ele estará com a dublagem original, por que que na 7ª temporada eles deixaram exclusivamente legendado? O que muitos fãs brasileiros criticam. Porque uma série tão boa dessa merecia pelo menos um carinho e uma maior competência da Disney, né, pessoal? Em dublar a 7ª temporada. Por que que eles não dublaram? Aí eu vi que estavam falando que teve problemas, que eles fizeram uma dublagem que ninguém gostou. Não sei ao certo o que aconteceu. Eu sei que, infelizmente, esse é um dos maiores problemas para muitos que gostam de coisa dublada, ainda mais as vozes icônicas, não ter na 7ª temporada. Mas, no geral, pessoal, a série é viciante, é muito engraçada. Eu assisti essas 7 temporadas literalmente brincando. Tinha dias que eu assistia 7, tinha dias que eu assistia uns 10. Então, assim, é muito viciante e vale muito a pena. Tem até um episódio que é muito engraçado e eu tenho que comentar, que é o da mãe deles imaginando como seriam os meninos se elas fossem meninas, pessoal. Então, ela achava que seria a melhor forma se eles fossem meninas, porque ela conseguiria manter. O pai dele seria uma pessoa obesa, porque estaria decepcionada, né, não ter filho, essas coisas. E depois, no final, a gente vê que as coisas não são bem assim, porque mesmo sendo meninas, elas conseguem controlar a mãe
porque elas foram ensinadas pela própria mãe como controlar que elas criaram. Então elas fingiam ser umas crianças comportadas, mas na verdade elas sabiam controlar tanto o pai, o Hal, quanto a mãe Luz. Então esse episódio é um dos mais engraçados da temporada, que essa é a quarta ou quinta temporada, mostrando no final depois que realmente era bom ela ter os meninos e não ter menina. Só que no final ela fala, tomara que o James seja uma menina. E aí dessas coisas assim no geral, pessoal, eu acredito que a série é muito boa. Também tem outra coisa importante que eu esqueci de falar, que a trilha sonora da abertura é impecável, pessoal. Tanto que a série fez um enorme sucesso. Essa banda nem é tão famosa, que é a They Might Be Giant, a música Boss of Me. Onde que eu descobri recentemente, sabe o que, pessoal? Que existe um clipe dessa música que foi criada exclusivamente para a abertura do Malcolm, que tem os personagens da série no clipe deles, tirando a Luz. Não sei porque eles não decidiram colocar a mãe no clipe. Então tem o Hal, tem o Reese, tem o Jill e tem o Malcolm no clipe, que é muito legal e recomendo vocês assistirem. Eu vou colocar até no canal aí o link para vocês assistirem, que vale muito a pena. Então, devido a esses motivos, pessoal, eu dou uma nota 9 para a série. E aí, vocês concordam ou não com a Rafa? Espero que vocês tenham gostado dessa análise clássica aí. Vale muito a pena vocês assistirem Malcolm in the Middle. Não é à toa que é considerada uma das melhores séries dos anos 2000. E não é à toa que ela vai voltar finalmente. Onde que eu vi o ator Frank Muniz, que é o Malcolm, que ele falou que estava 10 anos negociando para voltar para fazer a série. Só que ele não conseguia. Por quê, pessoal? Porque ele decidiu ser piloto da NASCAR. E ele não conseguia coincidir a agenda dele, né? E também teve a pandemia, um monte de coisa, e todas essas coisas, mas finalmente eles conseguiram. Tirando que o ator que faz o Dewey não vai voltar, vamos colocar outro. Mas vamos ver dia 10 de abril como vai ser. Com certeza eu farei análise aí de Malcolm in the Middle, A Vida Continua Injusta. 10 de abril na Disney Plus. Então, se vocês gostaram, curte, se inscreva no meu canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima.